Salve, salve, seja muito bem-vindo ao nosso canal Latitude 10. Meu nome é Luciano, eu sou professor de Geografia e estamos aqui hoje para falar um pouquinho de alguns conceitos geográficos que são fundamentais para você que está fazendo o ensino médio e que precisa conhecer esses conceitos. Bom, para começo de história, para a gente começar a conversar sobre isso, a gente precisa lembrar que nós, seres humanos, nós vamos nos adequando, modificando o espaço com as nossas técnicas. É a partir do uso de técnicas que nós modificamos o espaço geográfico de tal forma que o espaço natural, transformando de tal forma que se torna então um espaço geográfico. Vamos aqui para esse espaço geográfico, então vamos conceituá-lo da melhor maneira possível. Mas antes da gente ir para cá, se inscreve aí no canal e deixa o seu like no vídeo, tá bom? Então, olha só, o espaço geográfico ele é composto de elementos da natureza e da sociedade. E esses elementos, eles estão em relação, em constante relação. Mas também ele é composto pela sociedade e pela paisagem. E aqui em associação. A gente vai entender isso mais à frente um pouquinho. Bom, a natureza e a sociedade, esses elementos, eles se materializam em elementos culturais da paisagem. Olha só, a sociedade então vai modificando o espaço e aí nós vamos ter a materialização desse espaço em elementos culturais da paisagem. E aqui, a materialização desse espaço composto pela natureza, nós vamos ter os elementos naturais da paisagem. O que são elementos naturais e o que são elementos culturais, professor? Elementos naturais, os rios, as florestas, o espaço natural. E elementos culturais, aqueles no qual nós temos ações antrópicas, ou seja, a construção pela mão do homem, né? A construção ali pelo homem, como por exemplo estradas, cidades, rodovias como um todo, isso nós temos aí como elementos culturais. Muito tranquilo isso aqui. Então nós temos aqui um conceito importante de paisagem. Por via de regra, dentro da geografia, a gente tem uma dificuldade aí de se falar sobre paisagem, de trazer de trazer esse conceito, né, da paisagem. O que é esse conceito de paisagem, professor? Paisagem, por via de regra, o conceito mais aceito no meio geográfico é a percepção que nós temos do espaço ao nosso redor. A percepção pelo olfato, pelos nossos ouvidos, né, a audição, pelo a nossa visão. Então, a paisagem ela está relacionada com as percepções que nós temos do espaço, principalmente a visão. Então, aquilo que sempre tinha nos livros de geografia mais antigos, ou alguns professores trabalhavam, aquilo que a nossa vista alcança, mas não é somente o que a nossa vista alcança, mas o que os nossos ouvidos escutam, né, o que o nosso nariz consegue perceber. Então, são percepções. A paisagem ela parte de percepções. E essa paisagem também ela pode ser composta de elementos naturais e culturais, da mesma maneira que o espaço geográfico. Então, a paisagem ela pode ser natural, uma paisagem de uma montanha, de um rio, de uma floresta, e ela pode ser cultural, uma cidade, prédios, enfim, esses elementos. Bom, e esse espaço geográfico, ele é analisado, ele é vivenciado por escalas, né? Nós vamos ter escalas geográficas, diferentemente da escala cartográfica, que está relacionado lá com a cartografia. A escala geográfica, ela pode ser vista no ambiente, né? No meio local, nacional e regional. Vamos definir aqui, ó, local. Na escala geográfica local, nós vamos ter aqui o conceito de lugar. Lugar, por via de regra, um conceito muito importante também na geografia. O lugar ele está ligado com uma identidade, tá? A identidade cultural e socioespacial. E também com a cooperação e espaço de conflitos, é no lugar que a vida acontece, é no lugar que as pessoas se relacionam. Então é nesse lugar que elas realizam suas cooperações, mas também é no lugar que ocorrem os conflitos. E o lugar ele abriga tanto as paisagens, tá? E as relações sociais, essas relações que nós falamos aqui agora. O conceito de lugar está relacionado a um sentimento também de pertencimento, de ser o lugar onde a vida acontece. E aí nós vamos ter a escala regional. Essa escala regional, ela pode também ser natural ou geográfica, ou seja, elementos naturais da natureza e elementos culturais. A região, ela é determinada, por assim dizer,
como a área da superfície terrestre de extensão variável, tá? Ela pode ser uma extensão menor ou maior, mas que apresenta algumas características próprias, tá? Características próprias que diferenciam essa região dos demais. Por exemplo, uma região natural, ela pode ser dividida aí como uma região natural. A região amazônica, ela leva em consideração essa classificação o meio natural. A região do ABC paulista, ela já vai levar em consideração outros elementos geográficos, de organização geográfica, né? Então, uma região é uma forma diferente de você olhar o espaço. Bom, e dentro das escalas geográficas, nós vamos ter aqui a nacional, que ela está diretamente relacionada com território, tá? Diretamente relacionada, que é um outro termo geográfico muito importante que a gente precisa conceituar. É um outro termo aí que a gente precisa ter muito cuidado na hora de falar sobre ele. O território, por via de regra, ele é um recorte espacial, assim como a região, só que com uma diferença. Ele tem um controle, né? Ele tem um controle, um poder constituído sobre esse espaço. Aí ele vai abrigar, olha só, o meio geográfico, que é composto de meio natural, meio técnico científico e informacional. A gente já vai falar dele. E ele está sob o poder de alguém, sob o poder de estados nacionais ou de outros agentes. E esses estados nacionais ou o Estado Nacional pode estar em disputa com esses outros agentes. Então, o território, ele é um espaço de poder, tá? Ele é um espaço de poder que pode ou não estar sob disputa. Vamos dizer aqui, a nação brasileira, que une toda a população, ela possui um território, que é o território do Brasil, o território brasileiro. E esse território, ele está sob o poder do Estado brasileiro. Ele está sob o poder das nossas forças armadas, da nossa política, da nossa economia. Ele tem um poder instituído. E o nosso Estado Nacional é que tem esse poder sobre esse território. O território, ele então abriga esse meio geográfico que a gente estava falando aqui, ó, que é composto do meio natural, né, nós temos as paisagens naturais, o meio técnico, olha só, o meio natural, ele ainda está ali, digamos, da forma como a natureza foi moldando esse meio, né? Esse meio natural, ele se forma pelas forças da natureza. E o meio técnico é o que a natureza nos dá e o que a nossa técnica enquanto seres humanos, enquanto nós, seres antrópicos, né, que vamos modificando o espaço com o auxílio da técnica, vamos criando esse novo meio, o meio geográfico técnico. E com o uso da ciência mais recentemente, com o avanço do processo capitalista, com o processo de globalização, com o avanço das técnicas, nós temos a introdução da ciência nesse meio técnico e aí se transforma em meio técnico, científico e informacional. Então, rapidinho aqui, nós tivemos alguns conceitos importantes sobre território, sobre lugar, sobre região, sobre espaço geográfico. O espaço geográfico, o espaço das realizações humanas, o espaço que o homem é capaz de fazer as modificações no território, em favorecimento no território, na paisagem, em favorecimento das suas técnicas e aprimorando cada vez mais. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal e dar esse nosso apoio aí. Compartilhe o vídeo com a galera. Até mais!